Salve, salve, família vascaína! Estamos chegando já com o nosso Giro de Quinta. Trazendo para você os principais momentos da entrevista do presidente Pedrinho. Você que perdeu uma entrevista muito longa, aqui a gente vai trazer os principais trechos do que o nosso presidente falou. Ele disse sobre decisões no futebol, Felipe Coutinho, novo treinador, plano B, explicou sobre Crefisa. E aqui você não perde nenhum detalhe. Deixa aquele like para dar uma força pro nosso trabalho. Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. E bora falar de Vasco. Antes, rapidinho, falar para você que o nosso show de prêmios está por apenas 10 centavos. Você concorre a 5 camisas oficiais do Vasco. Sorteio mudou de data, foi pro dia 15 de junho pela Loteria Federal. Ao comprar os seus bilhetes, se tiver algum dos números premiados, ganha na hora. Link na descrição do vídeo. Boa sorte para você. Vamos então à entrevista do presidente Pedrinho, né? Compareceu também à entrevista o VP jurídico Felipe Carregal e o VP Paulo Salomão. A entrevista foi após a justiça, né, tirar o controle da Vasco SAF das mãos da 777 e passar para o Vasco Associativo, cujo presidente é o Pedrinho. Vamos começar então com o Pedrinho falando sobre os contratos vigentes da Vasco SAF, questão de salário de jogador, os profissionais que estão na SAF hoje, né? Pedrinho confirmou que já tranquilizou os profissionais da SAF e foi além. Disse que se não houver dinheiro em caixa, ele garante, palavras dele, hein? Ele garante salários em dia. Vamos ouvir o presidente Pedrinho. Não foi nada interrompido, nenhuma negociação, acerto com treinador, nada, esportivamente nada. Eu tranquilizei as pessoas que trabalham na SAF, tranquilizei toda a questão esportiva, que não vai mudar nada, que o mérito é jurídico, não é esportivo, que os salários, dentro do que a gente imagina, sem conhecimento, obviamente, do Caixa, que eles vão ser honrados. Caso isso não aconteça, caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, você pode ter certeza que o salário vai estar em dia. Tá aí, palavras do presidente Pedrinho, né? Ele disse que pediu diversas vezes informações sobre o caixa da Vasco SAF e que isso nunca foi passado para eles. Então que ele vai entrar agora e vai ver a situação financeira. E garantiu, como vocês viram no vídeo, se não tiver dinheiro em caixa, eu garanto os salários em dia. Sobre um possível plano B, caso confirme a ruptura com a 777, porque ainda é uma liminar, né? Caso se confirme, Pedrinho confirmou que tem uma nova opção para a Vasco SAF. Vamos ouvir aí o presidente do Vasco. Plano B? Eu vou respeitar o sócio. Caso haja uma ruptura, a gente tem. Tá aí, sem muitos detalhes, né? Mas disse que se confirmar realmente a ruptura com a 777, ele tem sim um plano B. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá, pessoal? É informação. Daqui a pouquinho eu vou dar a minha opinião sobre tudo. Pedrinho ainda confirmou a negociação com Felipe Coutinho. Foi, né, perguntado com todas as letras sobre a negociação e respondeu isso aqui, ó. Por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, com quem? Com quem que ela está acontecendo? O Vasco SAF, seria Vasco SAF... Você está falando. Não, a informação que... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Tá aí uma das preocupações, né, que a gente tem, é realmente a janela do meio do ano, se vai ter contratação, se não vai. E ele confirmando a negociação com o Felipe Coutinho, dizendo até que pode ter começado a negociação com ele antes de ter ido às negociações com a Vasco SAF. Pedrinho também disse sobre o novo treinador, né, o Álvaro Pacheco, e disse que não muda nada, que se há um acordo verbal entre a SAF e ele, né, então o dinheiro já está provisionado e que então ele pode vir tranquilamente.
que não vai ser ele que vai barrar a vinda do treinador português. Mas lembrando que ainda não há contrato assinado da Vasco SAF com o técnico, né? Já há um acordo verbal, mas no futebol é sempre bom a gente ficar um tanto, né, com cautela. E o Pedrinho também mandou um recado para o torcedor do Vasco. O que esperar, então, desses próximos dias, né? Caso se mantenha aí com o Vasco Associativo, né? O controle da Vasco SAF. O que o torcedor pode esperar é que a gente também tem que esperar a justiça, né? O que vai acontecer daqui para frente com a questão da liminar, mas que, da minha parte, é o que sempre teve desde o começo. Eu vou acertar e vou errar. Mas eu não vim sacanear o Vasco e nem vou deixar que ninguém faça isso. Eu queria que o meu sócio tivesse um representante dia a dia aqui, dando satisfação para vocês. É isso que eu queria. E isso o torcedor pode esperar de mim. Vou errar muito, mas eu vou ser justo e verdadeiro com o torcedor. Tá aí, palavras do presidente do Clube Associativo do Vasco, Pedrinho. Deixa a sua opinião sobre tudo que o Pedrinho falou, né? Se você confia nas palavras do presidente, enfim, de tudo que está acontecendo no Vasco, eu quero saber como vocês estão pensando e eu passo agora a dar a minha opinião. Bom, antes de mais nada, numa leitura de entrevista, sem entrar no mérito dos assuntos, só olhando, né, como um jornalista, eu vejo verdade no Pedrinho. Eu não consegui ver em momento algum um interesse por trás, uma sacanagem, algo do tipo, querendo tomar o poder para voltar para o clube associativo. Não, pelas palavras dele, ele tá vindo num tom de paz, que vai manter tudo na Vasco SAF como está, que tem garantia financeira caso dê zebra no caixa da Vasco SAF, que tem plano B. Então não me parece que está de brincadeira e me pareceu bem verdadeiro. Claro, é apenas um discurso ainda. O que vai nos mostrar a competência do Pedrinho ou não são as ações. O discurso, até tirar essa aqui é da parte da manhã, perdão. O discurso me parece acertado, me parece consciente, mas a gente está cansado de discurso. Então, eu vou dar esse voto de confiança para o Pedrinho pelas palavras dele. Não é um presidente que fez sacanagem com o Vasco ainda, né? Então, vamos acompanhar tudo de perto. E o plano B, que talvez me pareça a coisa mais importante a pensar, né, caso continue tudo do jeito que tá. Digamos que a liminar não cai, a 777 fala, realmente, arruma um comprador aí que eu vendo a minha parte aqui. Para quem não sabe, hoje a 777 tem 31% integralizado, isso já é deles, tá? O resto dos 70% das ações só vai para eles se eles pingarem um aporte. Tem um aporte agora em setembro e outro em setembro do ano que vem, tá? Mas pela saúde financeira, hoje saiu informação lá da Bélgica. Todos os bens do futebol da 777 Partners da Bélgica foram confiscados por decisão da justiça. É mais um lugar, mais uma fumaça, né, que a casa da 777 está caindo. E aqui, eu correndo o risco de errar, mas eu, neste momento, hoje, estou com o presidente Pedrinho. A gente não podia esperar esse castelo de carta cair na nossa cabeça. Não podia esperar a casa cair em cima do Vasco. Você já pensou se eles dão as nossas ações de garantia de uma dívida deles lá no raio que o parta? E a gente só ia ficar sabendo disso na hora. E aí, meu amigo, acabou. E aí, o que ia fazer? Nem consigo ver o que a gente poderia fazer. Então, acho que o Pedrinho, neste caso, tem razão. Claro, tô julgando tudo com as informações que a gente tem hoje. Amanhã eu posso mudar de opinião, porque eu tô sempre do lado do Vasco. Eu não tô do lado do Pedrinho, não tenho nada com ele, mas acredito que as decisões que tomaram até o momento são acertadas. Seguiremos acompanhando tudo muito de perto. Você quer continuar assistindo o Vasco da Gama? É só clicar no card que tá passando aqui no cantinho da tela e conferir a nossa última edição.
Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do nosso amado Vascão da Gama. Dali Vasco. E até lá.